Olá pessoal, dando continuidade aí à nossa aula, iremos falar agora dos BRICS e dos países emergentes, tá certo? Tínhamos falado na nossa aula anterior sobre os Estados Unidos e a sua geopolítica, tá certo? Lá no final nós tínhamos também as outras potências, e aí o texto cita França, Reino Unido, Alemanha como as principais potências da Europa. Na Ásia nós temos o Japão, que é uma importante potência econômica e financeira, tá certo? Temos as potências médias, que são a Itália, a Espanha, Canadá e Austrália, e entramos nos BRICS, tá certo? BRICS é a sigla que resume Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, tá certo? Entrou depois, ficou com um S separadinho, tá certo? Então, BRICS significa Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, ou África do Sul, tá certo? Bom, e eles significam também os países emergentes, potências emergentes. No mundo subdesenvolvido, destacam-se 4 grandes potências emergentes. Tratam-se de países com grande território, populosos e com fortes economias. São identificadas pela sigla BRICS. Aí ele começa com a China. A China, segunda maior economia do mundo, já constitui uma potência com influência global. Brasil, Rússia e Índia são potências regionais que almejam tornar-se potências globais. Foi criado um grupo de cooperação diplomática entre países emergentes que, a partir de 2011, passou a ser denominado BRICS. O S refere-se a South Africa, que é a África do Sul. E aí começamos aí com a China. O crescimento do poder chinês na Ásia e no mundo. Desde o final da década de 70, a China destaca-se como a potência econômica e militar emergente de maior sucesso. Expandiu sua área de influência no leste e sudeste da Ásia e na Oceania, e também sobre a Ásia Central, África e América Latina também. Sua estratégia é importar para garantir o suprimento de commodities, ou seja, commodities é matéria-prima, como petróleo, minérios e produtos agrícolas, tá certo? Commodity significa matéria-prima, gente. Todas essas matérias são fundamentais para a indústria chinesa, fundamentais para abastecer a grande indústria chinesa. São os maiores produtores, né? São os maiores fabricantes industriais do mundo hoje. Por outro lado, a China tornou-se o maior exportador do mundo, principalmente de produtos industrializados, com preços baixos e competitivos em relação aos concorrentes. Bom, a China vem crescendo nos últimos 20 anos exatamente por essa produção, certo? Ela tem mão de obra barata, ela tem uma relativa quantidade de matéria-prima, ela compra muita matéria-prima de outros países porque é barato, as suas grandes indústrias fabricam e vendem a preço baixo, né? Temos aí alguns produtos chineses que já estão quebrando algumas grandes empresas norte-americanas. Eles dominam, por exemplo, são os maiores produtores de brinquedo, né? A qualidade pode ser contestável, mas mesmo assim, dentro do cenário econômico, eles estão ganhando espaço aí, estão ganhando os mercados de brinquedos, roupas, né, e muitos outros produtos. Regionalmente, o poder chinês incomoda Japão, Índia, Indonésia e Coreia do Sul. Ou seja, a Coreia do Sul é o principal tigre asiático. São países aí com relativa estabilidade. Japão é uma potência, a Índia é uma potência emergente também da Ásia, a Indonésia com os tigres asiáticos e a Coreia do Sul, que é bem desenvolvida
industrial e tecnologicamente. Um dos objetivos chineses tem sido a recuperação de territórios perdidos no período da Guerra Fria. Hong Kong já foi devolvido pelo Reino Unido em 97. A cidade de Macau foi devolvida pelos portugueses em 1990, independente. O próximo passo é a recuperação de Taiwan, ilha que se separou da China em 1949 devido à Revolução Socialista. Taiwan manteve-se totalmente capitalista e seus líderes relutam em permitir a reunificação com a China continental. Então, o grande problema geopolítico regional da China são esses territórios da China que se separaram e eles estão aí tentando reavê-los, anexá-los. Vimos recentemente aí, o ano passado, os conflitos em Hong Kong, né? Hong Kong é capitalista, é uma cidade com relativa independência da China, mas faz parte ali do território, tá certo? A tensão entre Coreia do Norte socialista e Coreia do Sul capitalista também chama a atenção, principalmente após o programa nuclear coreano ter deslanchado. Vimos aí no cenário internacional os conflitos, principalmente com os Estados Unidos, né? As ameaças entre o Trump e o líder coreano da Coreia do Norte. Atualmente, Estados Unidos e China são economias complementares. A China detém as maiores reservas em dólares do mundo e os Estados Unidos são o maior destino das exportações chinesas. Então, olha só a relação estreita entre os dois países. Perceba que a China é o maior vendedor para os Estados Unidos, certo? Os Estados Unidos compram muita mercadoria da China e vice-versa, tá? Nós veremos aí que é vice-versa, um depende do outro. Então fica toda essa retórica de briga entre o Trump e a China, né? Mas eles são economias dependentes, tá certo? Tem até uma piada, né? A China tem tanto dólar que a China ofereceu comprar lá os Estados Unidos, mas aí os Estados Unidos não quis se vender para a China, né? A China tem muito dólar, tem muita quantidade de dólar e, na verdade, queria comprar algumas grandes empresas americanas. Percebendo o perigo, né, os Estados Unidos não fechou esse tipo de negócio. Com a nação mais populosa do mundo, a China, e com seu acelerado crescimento econômico, é o país com maior possibilidade de rivalizar com os Estados Unidos no século XXI, podendo superá-los, tornando-se a maior economia do mundo em cerca de 20 anos. Bom, 20 anos foi quando a apostila foi elaborada. Esse cálculo deve estar menor e não é simples assim, tá certo? Mas é o maior concorrente dos Estados Unidos, é o que ameaça a potência, a posição dos Estados Unidos de superpotência. Muitos analistas dizem que poderá emergir uma nova ordem bipolar, ou seja, um G2, com o crescimento das divergências entre os dois países, ou seja, são os maiores já, né? Maiores economias, maior poder militar, né? Bélico. Então, alguns até dizem que pode surgir de novo essa ordem bipolar entre China e Estados Unidos. Aí ele continua falando da Índia. A Índia também tem os seus pontos positivos, porque ela é considerada aí uma potência emergente. A Índia destaca-se com grande potência emergente no sul da Ásia. É o segundo país mais populoso do mundo. E apesar de maior parte da população viver na pobreza, sua economia está em acelerada expansão. A classe média indiana cresce rapidamente e o país destaca-se em setores de alta tecnologia, como o da informática e o aeroespacial. O Paquistão é o principal país que contesta a hegemonia indiana no sul da Ásia. Os dois países rivalizam devido à diferença religiosa e à disputa pelo território da Caxemira. Índia e Paquistão possuem armas nucleares. Bom, a Índia não é muito falada, mas ela é conhecida exatamente pela sua grande população. Como nós havíamos falado no começo, os BRICS são geralmente países
que tem uma grande população. Vamos lá, retomar, ó. Potências emergentes. Tratam-se de países com grande território, populosos e com forte economia. Então, o que isso significa? Grande quantidade de pessoas significa grande quantidade de mão de obra. O tamanho do território, a China, a Índia também não é pequena, assim como o Brasil, dispõe de recursos no seu subsolo. Então eles terão matéria-prima. Então todos esses países que são citados aí como os BRICS têm capacidade de se tornarem potências devido ao tamanho do território e quantidade da população, mão de obra, tá certo? Quais são os pontos positivos da China? A China se destaca na área da tecnologia e da informática, tá certo? Muitos não sabem, mas a Índia tem esse atrativo. Ela envolve ali muitas empresas de telemarketing. Mais da metade dos indianos falam inglês, né? É pré-requisito aí para ter uma boa condição para arrumar emprego, né? Eles falam muito bem o inglês, então eles conseguem fazer esse intercâmbio com o restante do mundo, que já é um problema para a China. A China, muitos dizem que ainda não se tornou uma potência porque a grande barreira nessa globalização e nesse intercâmbio mundial é a língua, né? Muito complicado para que os outros países do mundo entendam o mandarim, né? Então eles se esforçam muito aí para fazer uma ponte entre esse mundo ocidental, tá certo? A China tem os seus problemas também, principalmente com o Paquistão. Lá em 1947, 1940, quando a Índia, se torna independente da Inglaterra, ela vai ter um problema interno e ela vai se dividir em 3 também, né? A Índia se dividiu em outros 2 países, um ficou o Paquistão e o outro Bangladesh. Esses países são muçulmanos, a Índia é de religião hindu, então nós temos um problema lá religioso. Além desse problema religioso, esses países possuem armas nucleares, como diz o texto. E o principal problema geopolítico da Índia é a disputa pelo território da Caxemira com o Paquistão. Então, nós veremos isso aí um pouco mais à frente, sobre esses conflitos separatistas, né? Esse é o nosso grande ponto lá, que abriu o capítulo, são esses conflitos separatistas que marcam a Quarta Guerra Mundial. Continuando, pessoal. Rússia e o leste europeu. A Rússia é a potência emergente do leste europeu. Embora o país tenha passado por uma crise financeira na década de 90, o fim da União Soviética, recuperou-se nos anos 2000 porque houve grandes exportações de petróleo e recursos minerais. A Rússia é o maior país do mundo em extensão territorial. Então eles têm muitos recursos minerais, energéticos e muitos outros. Então eles têm aí essa vantagem, né? Grande território, grande quantidade de recursos naturais. Grande parte do seu prestígio geopolítico se deve ao fato de ser o maior país do mundo e dispor de armas nucleares da antiga União Soviética. União Soviética, hoje Rússia e Estados Unidos, são os países que possuem a maior quantidade de armas nucleares. A Rússia se vê ameaçada pelo avanço da União Europeia e da OTAN sobre os países do leste europeu, que foram a sua área de influência no período soviético. Também incomoda o crescimento da China, O principal problema geopolítico russo são os movimentos separatistas das repúblicas da Chechênia e do Daguestão, certo? Então, a Rússia tem os seus problemas ali regionais, geopolítico da sua área de influência. É por isso que falamos que estamos no mundo multipolar. A Rússia tem a sua esfera de influência, a China tem a sua esfera, o Japão tem a sua, a Índia também. Cada um tem os seus problemas regionais com os seus vizinhos. Não temos ali um problema, temos uma questão global, mas regional também. Há diversos conflitos geopolíticos. Outros emergentes importantes do leste europeu são
problemas da Rússia, né? A Ucrânia, Polônia e a República Tcheca. Devido à crise econômica e às rivalidades étnicas e religiosas, a antiga Iugoslávia fragmentou-se em 7 países. Então ali nós temos hoje Eslovênia, Croácia, Macedônia, Bósnia-Herzegovina, Montenegro e Kosovo. Ou seja, a antiga Península Balcânica. De novo, a Península Balcânica, protagonista aí da Primeira Guerra Mundial. Eles tentaram aquela união, hoje eles se tornaram 7 países fragmentados da antiga Iugoslávia, tá certo? E chegamos ao Brasil. Só um minutinho, nós vamos falar de Brasil. Então, resumindo, a China é o novo protagonista na geopolítica mundial. Quais são os seus atributos? Energia primária. Eles têm uma área de influência ali no Mar da China meridional e oriental. A China tem relações internacionais, né? Chineses na América. Eles não estão só na América, eles estão na África, estão em outros países. Olha lá. Conselho da OTAN Rússia, Rússia na nova ordem geopolítica. Conselho OTAN Rússia, República Autônoma da Crimeia, é um problema, é uma crise separatista também da Rússia. Guerra civil na Síria, Estados Unidos e Rússia estão envolvidos. Intervenção na Ucrânia, nós vimos aí, se eu não me engano, na Copa da Rússia, né? Estava rolando uma guerra que não era noticiada. O pessoal fala assim, não vamos envolver política com o esporte, mas estava rolando a Copa e do lado de um estádio estava rolando uma guerra. E as pessoas fazendo um esforço tremendo para não comentar sobre isso. Intervenção na Ucrânia por parte da Rússia, né? A Rússia tem tenta influenciar a Ucrânia. Temos a Moldávia e a Transnistria, ou Transiberiana, né? Perto da Sibéria. Aqui temos algumas imagens, né? E a citação desses conflitos separatistas, étnicos, nacionalistas que ocorrem na área de influência da Rússia. Ingushétia, Primeira Guerra da Chechênia, Daguestão, Guerra do Daguestão e Segunda Guerra da Chechênia, que é o que está sendo citado aqui na nossa apostila também, tá certo? E aí entramos na questão do BRICS Brasil, um país emergente, né, da América Latina. Falaremos também sobre a África e Oriente Médio. Então, vejamos. O Brasil é a principal potência regional da América Latina. Pessoal, tirando os Estados Unidos, o Brasil é o maior de toda a América. É o segundo maior da América, de toda a América. Em termos territoriais, populacionais e econômicos. Nas décadas de 80 e 90, o baixo crescimento econômico e as desigualdades sociais concorreram para a estagnação do país. O país não cresceu, né, em 2 décadas. A década de 80 e 90 foi uma tragédia econômica no Brasil. Nos anos 2000, houve maior crescimento econômico e o nosso país ampliou sua influência regional e global. A previsão é que o Brasil se torne a 5ª maior economia do mundo em uma década. Na verdade, o Brasil tem o potencial, né, de se tornar a 5ª maior economia do mundo. Isso não vai mais acontecer porque vira e mexe o Brasil sofre problemas políticos e econômicos e não vai durar mais aí o tempo que eles estão dizendo aqui, ó, numa década, né? A previsão é que o Brasil se torne a 5ª maior economia do mundo em uma década. Vamos ter que rever esse prazo. Assim, é provável o envolvimento brasileiro em questões geopolíticas polêmicas. Para alguns analistas, o crescimento brasileiro conduziria a um inevitável choque com os interesses dos Estados Unidos na América Latina e Caribe. Para outros, seria conveniente promover uma agenda de cooperação com os Estados Unidos. Então, perceba, pessoal, qual é o perigo do crescimento econômico brasileiro. Se o Brasil cresce economicamente, ele prejudica os interesses econômicos norte-americanos.
nós somos o principal concorrente, no caso da produção de alimentos, dos americanos, tá? Então, a melhoria do Brasil não é vista com bons olhos pela geopolítica dos norte-americanos. Então, eles vão tentar nos prejudicar, porque sabem da nossa potência, sabem da nossa capacidade, né? E na política atual não vai acontecer, porque o presidente atualmente optou por uma cooperação com os Estados Unidos, que na verdade ela não vem, né? O Brasil acha que é aliado dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos não está nem aí para o Brasil. Ele não quer cooperar com o Brasil, porque isso significaria ajudar o Brasil a se desenvolver, e essa não é a intenção dos norte-americanos. Continuando. O Brasil está preocupado em ampliar a sua capacidade militar, principalmente para proteger duas regiões estratégicas, a Amazônia e o Atlântico Sul, onde estão as reservas de petróleo, o pré-sal. A compra de equipamento militar, helicópteros, submarinos e caças franceses faz parte da estratégia brasileira de se consolidar como potência militar regional. Esse era o projeto, tá certo? Proteger as nossas reservas de petróleo, mas os 2 últimos governos aí fizeram questão de entregar a riqueza mineral do Brasil, né? Estão tentando vender aí todas as reservas do pré-sal que nós encontramos no mar, né? O pré-sal. Na América Latina, destacam-se também México e Argentina. Então essa é a sequência, pessoal. Estados Unidos, depois na América Latina o Brasil vem em primeiro, México e Argentina, com países emergentes de porte médio. Na América do Sul, o Chile é um bom exemplo, porque apresentou um expressivo crescimento da economia, melhoria nas condições de vida da sua população, além de estar bem equipado do ponto de vista militar. Nos últimos anos, o Chile teve um bom desenvolvimento. Investiram muito em educação, devido a protestos dos estudantes, então ampliou-se a oportunidade aí e entrada de estudantes na universidade, isso melhorou o país. A Venezuela destaca-se por suas exportações de petróleo e pelo presidente na época, o Hugo Chávez, que se opõe à influência dos Estados Unidos. Hoje também o Maduro, a Venezuela em si é o país na América Latina que mais se opõe ao governo americano. E vem agravando, houve um agravamento do seu quadro de saúde, estava falando do Hugo Chávez. Bom, Nicolás Maduro, candidato chavista, venceu a oposição, Henrique Capriles, por uma pequena controvérsia e diferença de votos. Bom, enfim, a Venezuela a gente conhece, Colômbia é o país mais alinhado com os Estados Unidos, porém ainda enfrenta um conflito interno decorrente da ação de narcotraficantes e das guerrilhas. Cuba, na América Central, o único país socialista do continente americano, é o principal foco de resistência à influência norte-americana na região. Então, esse é o panorama aí da América Latina, pessoal. Alguns aqui nós nem citamos, tá? Bolívia, Equador, mas enfim. A África do Sul e o continente africano. Quais são os países ali, o contexto geopolítico do continente africano? Vamos lá. No continente africano, a potência regional com maior importância geopolítica e econômica é a África do Sul, país que teve um formidável desenvolvimento após o fim do apartheid em 1990 e o que levou a elite negra ao poder. Trata-se do país mais rico e industrializado e militarmente poderoso da África. Depois da África do Sul, em menor medida, destacam-se também a Nigéria, país mais influente da África Ocidental, e o Egito, principal país do norte muçulmano da África, tá certo? A Nigéria ela é muito rica pelas suas reservas de petróleo, tá certo? O Egito tem uma influência forte devido ao turismo e ao seu desenvolvimento,
Também é um país emergente, de médio, né? De porte médio. E o conturbado Oriente Médio. O que temos no Oriente Médio? Países como Israel, Turquia e Arábia Saudita são aliados dos Estados Unidos. São os mais influentes. Ali é palco de tensões geopolíticas nos anos 2000, e o Oriente Médio assistiu a 2 intervenções militares norte-americanas, que derrubaram os governos do Afeganistão e do Iraque na década de 2000, além de quase insolúvel conflito entre israelenses e palestinos. Hoje, o principal país que contesta a influência dos Estados Unidos na região é o Irã, cujo programa nuclear é alvo de críticas, né? Tentaram uma reconciliação na época do Barack Obama, mas entraram em divergências novamente por causa da questão do Trump, tá? O Trump não quis fazer essa aliança aí com o Irã. Então, voltando aí numa revisão, qual é a importância do Brasil? O Brasil tem a sua produção energética muito valorizada e agora até por grandes empresas multinacionais do ramo petrolífero. Então vamos lá. Quanto maior o crescimento populacional, maior a busca pelo desenvolvimento de novas tecnologias para a produção de energia. Isso veio aí em 2008, 2010, com a descoberta do pré-sal. Panorama do setor energético no Brasil. Olha só, energias renováveis e não renováveis do Brasil ao longo dos anos, tá certo? Ó, Brasil em comparação com a OCDE e em comparação com o restante do mundo. Então o Brasil tem uma posição muito favorável na questão do setor energético, tá? Hidrelétrico, solar, eólico e combustíveis fósseis, tá? Também é um grande produtor de álcool, né? Cana-de-açúcar, etc. Então o Brasil está numa posição bem privilegiada aí na questão do setor energético. Ele tem muitas condições. Olha lá, produção brasileira de energia, poços e terminais de petróleo e gás natural. O Brasil, depois da descoberta do pré-sal, ele pulou de 15º para o 5º país com as maiores reservas de petróleo do mundo, tá certo? Então ele está sendo aí sendo cobiçado por outras potências, por empresas multinacionais do ramo petrolífero. E isso gera interferência na política. Eles vão tentar a todo momento interferir em eleições, colocar um candidato que defende o interesse dessas empresas internacionais. Por isso que eu digo muito que o problema do Brasil é o próprio brasileiro, né? Os políticos brasileiros que querem ganhar eleições para vender o Brasil. Estão recebendo, estão pagando, né? Estão sendo preparados há anos. Como no Brasil nós não temos o terrorismo para justificar uma intervenção norte-americana no nosso país, eles lançaram aqui a questão da corrupção, né? A corrupção a gente vem vendo aí ao longo do tempo que está sendo utilizada para intervenções externas de outros países, como aconteceu na Lava Jato. Os Estados Unidos reivindicou aí um reembolso dos seus investidores na Petrobras. Fomos roubados. O que vocês recuperarem aí dessa corrupção da Petrobras, vocês têm que reembolsar os acionistas americanos que tinham ações aí da Petrobras. Então é muito perigoso essa intervenção. Eles tentam interferir de todo modo. E aí falaremos depois sobre a Primavera Árabe. Vocês farão a leitura dessa Primavera Árabe, tá certo? E eu irei passar um trabalho sobre essas questões dos grupos separatistas ou conflitos separatistas pelo mundo, tá certo? Então, leiam a Primavera Árabe, que aconteceu aí contra o autoritarismo no mundo todo. Os povos árabes muitos povos vão dar um basta nesses regimes autoritários, de príncipes, de pessoas que não saem do poder, reivindicando aí democracia, né? São os novos tempos. Tem uma luta forte, né? Democracia e autoritarismo até hoje. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula e até o nosso próximo encontro.